Boa noite a você também que está conosco, adorando a Deus através das nossas redes sociais. E vamos refletir um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 2. Vamos começar com o versinho 19. O nosso tema, sarando as águas. 2:19. E a gente vai analisar, refletir sobre uma história que aconteceu, um fato que aconteceu com o profeta Eliseu, mas que a história começou há muitos anos antes, vamos dizer assim, séculos antes. A gente vai primeiro ler só o verso 19. Diz assim, o título, Eliseu torna saudáveis as águas de Jericó. Os homens da cidade disseram a Eliseu, eis que é bem situada esta cidade, como vê o meu senhor. Porém, as águas são más e a terra é estéril. Eu gosto muito, eu estava comentando aqui, antes de a gente começar, com Cléa e Lu, eu gosto muito da história de Eliseu, eu gosto muito do profeta Eliseu. A gente costuma falar muito sobre Elias, né? Mas Eliseu foi um profeta maravilhoso. Desde jovenzinho ele se decidiu a atender os chamados de Deus. E ele agiu com poder, com garra e com muita fé, o profeta Eliseu. Gosto muito dele. E tem muitas histórias, né? Muitos fatos interessantes e poderosos na vida de Eliseu. E ele começou o seu ministério, né? A gente vê aqui no capítulo 1 e 2, fala sobre o final do ministério de Elias, né? E a transição para o profeta Eliseu. O capítulo 1 é aquela parte onde o rei Acasias, ele tropeça não sei aonde, cai pelas grades do quarto do primeiro andar, cai lá embaixo, fica ferido, e ele aí manda um mensageiro perguntar e consultar Baal-zebub, ou Beelzebu, para saber se ele ia ficar curado. Lembra dessa história? E aí o profeta Elias, Deus manda que Elias vá até o encontro do mensageiro, e manda perguntar se não existe Deus em Israel para eles consultarem um falso Deus, né, o Baal-zebub. Por acaso não existe Deus não em Israel? E aí o mensageiro volta, Acasias fica perguntando por que ele voltou e ele explica, né? Ele até pergunta assim, como era esse homem que falou? Ele descreve as roupas dele, Elias. E aí eu acho bonita essa parte, né, do contexto aqui até chegarmos a Eliseu, quando o rei Acasias fica tão irado que ele manda 50 homens para ir trazer Eliseu, matar Eliseu, né? Ou matar Elias. E aí vai esses 50 homens e Elias pede para descer fogo do céu e consome. Aí vai mais 50. E aí acontece a mesma coisa. Olha que poder, irmãos. E aí o terceiro grupo, né, aquele líder do terceiro grupo, vai todo humildezinho e pede, por favor, tenha misericórdia, né? E não faça nada com a gente e venha conosco falar com o rei. Aí Elias vai lá, e tudo bem, e vai com ele, chega lá para o rei e faz a mesma pergunta. Por acaso não existe Deus em Israel para que você vá consultar Baal-zebub? Da cama onde você está deitado, você não vai mais se levantar, você vai morrer. E assim aconteceu. E aí no capítulo 2, Elias chega para Eliseu e diz assim, que ele fique lá, né, porque o Senhor chamou ele para ir até Betel e que ele deveria ficar lá. E Eliseu diz assim, tão certo como vive o Senhor e como o Senhor está vivo também, como o Senhor vive, eu não vou sair de perto do Senhor, vou ficar com o Senhor. Para onde o Senhor for, eu vou. E aí ele vai, não é, Átila? E aí eu acho interessante, quando chega ali, em Betel, vem uns discípulos dos profetas, chega para Eliseu e diz, você sabia que Elias vai ser elevado acima da sua cabeça, vai ser arrebatado? Não é? Eles já sabiam, Deus já tinha falado com eles. Aí Eliseu diz, eu já estou sabendo, mas fala em nada não. E aí depois, Deus pede para Elias ir para outro lugar, para Jericó. E aí Elias chega para Eliseu e diz assim, fique aqui porque o Senhor mandou que eu fosse para Jericó. E qual é a resposta de Eliseu? Tão certo como vive o Senhor que eu não vou deixá-lo sozinho.
eu vou com o senhor também. E ele foi. E lá aconteceu a mesma coisa, um grupo da escola de profetas, dos discípulos dos profetas, chegam para Eliseu e diz a mesma coisa. Você sabia que Elias vai ser elevado? E ele responde, eu já sei. Eu acho interessante esses detalhes que a Bíblia vai contando para a gente, para mostrar que Deus colocou testemunhas para comprovar que realmente Elias foi arrebatado. E aí vem a parte que eu acho interessante, né? Elias vai em direção ao Rio Jordão. E Eliseu fica na cola dele. E Elias, então, faz uma pergunta para Eliseu. Diz assim, está lá no capítulo 2, verso 6. Disse-lhe, pois, Elias, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse, tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. E eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou, feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. E aí eles foram caminhando, foi quando aqui no verso 9 vem a pergunta de Elias, né? Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu, peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. A porção dobrada do espírito é porque na cultura de Israel, o filho mais velho herdava o dobro da herança do pai. Então ele queria herdar de Elias uma herança espiritual. E Deus atendeu, né? A gente conhece o restante da história, que ele viu Elias sendo arrebatado. Depois os discípulos, né, dos profetas que estavam lá na margem do Jordão, quando viram que Eliseu pegou a capa dele, tocou na água e disse assim, onde está o Deus de Elias? E as águas do Jordão se abriram e ele passou, eles disseram, ele tem o mesmo espírito de Elias. Louvado seja Deus pelo agir, né? Na vida dos seus servos. Então, o Eliseu ficou ali, naquela região de Jericó, na escola dos profetas. E aí é quando acontece o fato que a gente quer refletir hoje. As águas de Jericó eram amargas, não eram saudáveis. E uma região onde a água não serve, essa região também a terra não presta. Ela fica árida, seca, não tem vida, não produz a vida, né? Porque da água vem a vida. Mas nem sempre foi assim. Aquela região nem sempre foi assim. E a gente vai voltar lá para o início da história. Abra sua Bíblia agora em Gênesis 13, verso 10. Gênesis capítulo 13, verso 10. Como era essa região que agora está assim, com essas águas ruins, né? Gênesis 13, vocês lembram que quando Ló e Abraão resolveram se separar, Abraão, muito educado, não é? Ele disse, escolha, a parte que você escolher, eu vou para o outro lado. E aqui está, capítulo 13, verso 10, diz assim, levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então, aquela terra era uma região que tinha águas limpas e era uma terra frutífera, fértil, por isso que Ló escolheu, ficava na planície, ali na campina do Jordão. E vocês sabem que as cidades foram destruídas, né? A cidade de Sodoma e Gomorra, que fazia parte daquela região. Então, quando aconteceu essa destruição das cidades, aquela região ficou toda desolada, seca. Porém, a região onde foi construída a cidade de Jericó, ela fazia parte ali da planície, mas não sofreu essa devastação, essa maldição, vamos dizer assim, quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Aquela região era fértil, havia mananciais de fontes que vivificavam a região. E ali havia campos de cereais, né, florestas de tâmaras e outras árvores frutíferas. Era uma região maravilhosa. Mas
Anos depois, o povo de Jericó foi ficando cada vez mais idólatra, cada vez mais perverso. E chegou um momento em que o povo de Israel deveria tomar posse de volta à terra de Canaã. E ali, depois de atravessar o Rio Jordão, ali ficou acampado o povo de Israel de frente, próximo aos muros de Jericó. E eles provaram pela primeira vez aquele fruto maravilhoso da terra. Né? Vocês conhecem muito bem a história. De primeiro eles diziam que não ia dar certo, né? Mas Josué os encorajou e agora, depois de muitos anos, eles estão lá. E eles vencem e derrubam Jericó. E aí, quando a cidade de Jericó foi destruída, se salvando apenas Raabe, né, e sua família, Josué proferiu uma maldição contra aquela cidade. Vamos ver como foi isso? Vá lá para Josué, capítulo 6. Veja que interessante como essa história começou, né? Josué, capítulo 6, verso 26. Veja como foi que tudo começou. O verso 26 diz assim: naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer, depois que eles destruíram a cidade de Jericó: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito, lhe porá os fundamentos, e à custa do mais novo, as portas. Então, foi que ele disse: aquele que ousar reconstruir Jericó, na hora que ele colocar os fundamentos, o filho mais velho dele vai morrer. E quando ele encerrar tudo e colocar as portas, o mais novo vai morrer. Que maldição, né? E o povo de Israel ficou, né, habitou aquela área. Passou muito tempo e aquele lugar ficou desolado. Por muitos e muitos anos, aquela região ficou desolada. 500 anos mais tarde, 500 anos depois, o local ainda estava amaldiçoado, ainda estava desolado. As águas, as fontes estavam amargas, contaminadas, e elas eram impróprias para o consumo. E a terra era infértil, e a terra era árida. Com o passar dos anos, então, como eu falei, o povo de Israel, que ocupou aquele lugar, né, que destruiu aquela cidade idólatra, também se tornou idólatra, como a gente bem conhece, né? E na época da apostasia do rei Acabe, sobre a direção de Jezabel, a cidade de Jericó foi reconstruída. Imagine, foi dada a ordem para ser reconstruída a cidade de Jericó. E isso aconteceu. Eles reconstruíram. E se cumpriu aquela sentença, aquela profecia lá dada por Josué. Vamos ver, está lá em 1 Reis 16, verso 34. Vamos voltar agora para 1 Reis, capítulo 16, verso 34. Versinho 34. Em seus dias, Iel, o betelita, morador da cidade de Betel, edificou a Jericó. Quando lhe lançou os fundamentos, morreu-lhe Abirão, seu primogênito. Quando lhe pôs as portas, morreu Segube, seu último, segundo a palavra do Senhor que falara por intermédio de Josué, filho de Num. É impressionante a desobediência do povo, né? O mesmo povo que foi lá pelo comando de Deus de forma sobrenatural, né, destruiu aquela cidade, trazendo uma lição para aquele povo, e que deveria, naquela região, surgir um povo que purificasse, né, os demais da idolatria. Eles se tornaram idólatras. E a cidade de Jericó, gente, ela era o centro da adoração de uma divindade terrível. A deusa Astarote era chamada a deusa da fertilidade, da guerra e da sexualidade. Essa divindade, essa deusa, o culto dela era vil, era terrível. Era a pior forma de idolatria daquela região ali cananeia. Eles faziam sacrifícios humanos, eles praticavam orgias terríveis e atraíram o povo de Israel. Por isso que o povo gostava tanto da idolatria, porque vinha acompanhada dessas coisas.
Astarote é considerada pela cultura, né, a deusa a mulher de Baal, a esposa de Baal. E eles acreditavam que para que a terra se tornasse fértil, né, eles tinham que fazer essas orgias para incitar o deus Baal e Astarote, para eles terem relações sexuais, e a chuva seria o sêmen que iria cair na terra e fazer a terra ficar fértil. Era dessa maneira que eles acreditavam. E o povo de Israel, depois de tanto que Deus fez, eles passaram a adorar esta divindade terrível. Em outras regiões existia essa mesma divindade, só mudava o nome, né? Então a gente tem Estar, lá na Babilônia, Afrodite, Vênus na cultura greco-romana, Ísis no Egito, e assim vai. E ela era chamada, sabe como? A rainha do céu. Não é interessante isso? Então, quando eles reconstruíram a cidade de Jericó, aconteceu a profecia de Josué. Mas aí, tempos depois, a gente volta, então, para o restante do texto que a gente começou. Volte agora para 2 Reis, capítulo 2, a partir do verso 19. Então, está lá Eliseu, lá no abrigo lá da escola dos profetas, uma área muito bonita, também fértil, próximo à cidade de Jericó. E os homens, então, da cidade de Jericó, sabendo do poder do profeta Eliseu, foram lá procurá-lo para resolver aquela questão lá da cidade, né? E aí vamos voltar para o texto e ir até o finalzinho. Os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é bem situada esta cidade, como vê o meu senhor, porém as águas são más e a terra é estéril. Ele disse: trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E lhe o trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele. E disse: assim diz o Senhor, tornei saudáveis estas águas, já não procederá daí morte nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Eu queria até mostrar para vocês uma foto dessas águas, dessa fonte, lá na cidade atual Jericó e na cidade antiga, né, tem uma fonte que a tradição diz que é a mesma fonte que Eliseu curou. Mostra aí para o pessoal a imagem que a gente mandou, da fonte de Eliseu. Quando Deus fala, acontece. E ficou permanentemente, até os dias de hoje, as fontes curadas. Mas essa história traz muitas lições. As águas poluídas, a salva nova, o sal, o manancial, não é? Por que Deus sarou as águas de Jericó? Aquele povo merecia que Deus sarasse as águas. Eles mereciam. Sim ou não? Eles não mereciam. Só que Deus faz nascer o sol para justos e injustos. E qual foi o objetivo de Deus ao curar, ao sarar aquelas águas? Ele queria revelar para aquele povo o desejo de sarar Israel dos seus males espirituais. Ele queria mostrar que ele podia, como ele fez com aquelas águas, poderia fazer com todos eles, com o seu povo, né, para que eles voltassem ao cumprimento do propósito para o qual Deus os chamou. Apesar deles não merecerem, Deus usou de misericórdia e a restauração das águas foi permanente. Quando Eliseu lançou o sal naquele manancial, ele repetiu uma lição dada séculos antes por Jesus: vós sois o sal da terra. Só que no contexto da história de Eliseu, esses elementos representam, o sal representa a própria palavra de Deus, o evangelho. Aquela salva nova representa o condutor, a pessoa que vive e leva o evangelho para outras pessoas. As águas poluídas representam aquela alma que está separada de Deus, porque quando a pessoa está separada de Deus, ela não consegue nem quer conhecê-lo, ela não entende qual é a vontade dele, e a vida dessa pessoa se torna uma tragédia, e ela se torna uma tragédia para a sociedade. Eu gostaria de comentar com vocês, e vocês prestem bem atenção, vou ler para vocês um comentário aqui que está no livro Profetas e Reis. Prestem atenção.
O mundo necessita de evidências de sincero cristianismo. O veneno do pecado está em operação no coração da sociedade. Cidades e vilas estão mergulhadas em pecado e corrupção moral. Quando a gente chega ali para visitar aquelas pessoas, não é, Ruth? Ali estão as pessoas que são consequências do veneno do pecado que está espalhado no mundo. São como águas poluídas, que trazem morte para a sociedade. É uma parcela da sociedade que está ali, que está contaminada. Tem muitas outras situações que contaminam o mundo. Tantas formas de pecado que estão contaminando o mundo. E nós, quando vamos até esse local, quando vamos fazer esse trabalho no Ministério Carcerário, nós sabemos, se por nós mesmos, né, quando a gente vai ouvir certas histórias, a gente pode pensar assim, esse pessoal nem merece que a gente esteja aqui. Tem gente que acha até mal empregado que se faça esse trabalho, sabia, irmãos? Acham que não merecem. Mas nós não estamos aqui para dizer quem merece ou não merece ouvir a palavra de Deus. Quem merece ou não merece receber o sal para ser purificado. O nosso trabalho é levar a purificação. É sermos primeiramente purificados, limpos, cheios do Espírito Santo, cheios de bênçãos e ser uma bênção para outras pessoas. O mundo está doente. O mundo está enfermo. Está cheio de enfermidades, de sofrimento, de iniquidade. Hoje me passaram um vídeo que eu não queria ver. E eu chorei muito, mas chorei muito. O meu dia foi estragado com aquele vídeo. E eu disse para a pessoa, não me mostre esse tipo de coisa. Você vê um pai de família dirigindo um ônibus e ele ser assaltado e a pessoa e simplesmente a pessoa matar por causa de moedas. Eu chorei muito naquele momento, foi muito impactante. É o veneno do pecado. Pessoas secas, áridas. Não é, Neander? O mundo está assim. Mas esse tipo de pessoa que praticou esse mal precisa também de uma restauração. E esse é o nosso trabalho, e esse é o nosso papel. Se eles vão aceitar a mensagem e serem purificados, não cabe a nós. Mas esse é o nosso papel. Precisamos ir ao mundo e precisamos ir nesses lugares onde as pessoas têm dificuldades de receberem a verdade. A oportunidade que elas têm é justamente no momento quando a igreja vai visitar. Por isso que Jesus disse que a gente visite os órfãos, as viúvas e os que estão encarcerados. Estive nu e me vestistes. Estive preso e foste me visitar. E eu quero encerrar com um comentário, continuando esse comentário, quando diz assim: perto e longe estão almas em pobreza e ansiedade, carregadas com o senso da culpa, sentimento de culpa, gente, não tem coisa pior. E perecendo por falta de uma influência salvadora. O evangelho da verdade é posto sempre perante eles. Preste atenção nisso aqui. Contudo, eles perecem, porque o exemplo dos que deviam ser-lhes um cheiro de vida é um cheiro de morte. Muitas vezes, ao invés de a gente levar sal, a gente está levando veneno. Suas almas bebem amargura, porque as fontes estão envenenadas, quando deviam ser como a fonte de água que salte para a vida eterna. O sal deve ser misturado com a substância a que é adicionado. Por isso que a gente precisa se misturar. Ele precisa penetrar, infundir-se nela para que seja preservada. Essa é a função do sal, né? Purificar e conservar, preservar, até a volta de Jesus. Assim, é através da associação e contato pessoal que os homens são alcançados pelo poder salvador do Evangelho. Eles não são salvos como massas, mas como indivíduos, corpo a corpo, dia a dia, onde estivermos. A influência pessoal é um poder. E ela ainda diz o seguinte: ela deve operar com a influência de Cristo para exaltar, comunicar princípios corretos e deter o progresso da corrupção no mundo. Esse é o trabalho do Ministério Carcerário, esse é o trabalho daqueles que dão estudos bíblicos, daqueles que, quando vêm louvar a Deus, quando vêm cantar uma música aqui na frente, quando vêm pregar, vêm com o objetivo de ser sal, vêm para mostrar Jesus e não a si próprio, vêm com o objetivo de transformar esse mundo árido num oásis, como se tornou aquela cidade, aquela região de Jericó. Quando você viaja
quando a gente viaja, eu gosto muito de prestar atenção, quando eu estou viajando na época de calor, né, no verão, você vê assim a paisagem, lugar seco, e na parte onde tem a água, onde passa um riacho ou um rio, é tudo verdinho ao redor, né? Lado a lado ali, é tudo verdinho. E essa deve ser a vida do cristão. Por onde a gente passar, a gente deve levar refrigério, águas puras, para trazer vida na vida das pessoas. Sermos um manancial perene e constante. E que Deus possa nos ajudar nesse aspecto. Que você e eu não sejamos uma salva que carregue veneno, mas uma salva que leve sal para transformar a vida das pessoas. Nós vamos ouvir vamos cantar agora um hino muito conhecido de todos, que diz assim: vós sois o sal da terra. Você quer ser o sal da terra onde você está? Jesus é este sal também. Viva, seja temperado com Jesus na sua vida e leve Jesus a outras pessoas. Amém?